Olá, tudo bem? Eu sou a Cíntia e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre quando nós queremos mudar os outros. Você já quis mudar alguém? Provavelmente já, né? Acho que todo mundo já quis mudar uma pessoa, ajudar a pessoa a mudar, seja quando é um amigo ou alguém da família que a gente vê passando por algum problema, por alguma situação, e a gente quer dar conselhos, a gente quer ajudar, né? E isso é uma atitude que normalmente não funciona muito. Sabe que eu aprendi isso por experiência própria. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu sei que muita gente faz isso. Nós, seres humanos, eu acho que por instinto mesmo, né? Nós temos esse instinto de ajuda, né? De grupo, de um socorrer o outro. A gente normalmente quer ajudar. Porém, existe um fator que é primordial para que uma pessoa seja ajudada e para que ela consiga mudar de vida, mudar de situação, que é quando ela mesma quer mudar. Sabe que muitas vezes acontece da gente conversar com alguém, conversar com uma pessoa e a pessoa se queixar de um problema, de uma situação. E às vezes a gente interpreta que aquela pessoa está precisando de socorro, e não quer dizer que não esteja, mas a gente interpreta que ela está pedindo socorro e a gente começa a indicar alguma coisa. Quem sabe tu faz terapia, quem sabe você assiste os vídeos do fulano, da fulana, né? A gente começa a dar um monte de conselho para tentar ajudar a pessoa. Mas, normalmente, aquilo que a pessoa quer é apenas desabafar. Às vezes a pessoa só quer botar para fora, né? Aquilo que ela tá sentindo, aquilo que ela tá passando. Quem é que não tem um familiar, um amigo que tá passando por algum problema, um problema muito difícil, seja de doença, seja emocional, pessoas com depressão, né? E aí a gente tenta ajudar, a gente envia um vídeo, né? Eu vi esse vídeo aqui, lembrei do fulano, vou mandar para ele, acho que vai falar com ele, né? Ou a gente indica alguma terapia, alguma coisa que fez sentido, que fez diferença na vida da gente. Na minha jornada de expansão da consciência, de evolução, eu passei a perceber um fator muito importante, que é deixar a pessoa no processo dela de evolução. Eu falava muito, porque à medida que eu ia aprendendo as coisas, descobrindo coisas novas, desvendando mistérios, né? Porque esse caminho de evolução é cheio de mistérios que são desvendados, né? A gente aprende tanto. E aí eu queria ajudar outras pessoas. Eu olhava outras pessoas passando pelo que eu passava ou por coisas piores e eu queria dividir com elas aquilo que eu estava aprendendo. No entanto, a maioria das pessoas não queria, não aceitava, e não era por mal, mas talvez não era o momento delas, né? Então eu percebi que falar, dar conselhos para alguém mudar, sem ser por iniciativa própria da pessoa, ou seja, por iniciativa nossa, não funciona. A pessoa tem que querer. Um bom exemplo é a terapia. Para a terapia dar certo, a pessoa tem que querer. Ela tem que ter esse desejo dentro dela de se ajudar, de se curar, né? Até pode acontecer da pessoa ir fazer terapia porque, sei lá, marido, mulher, alguém da família insistiu muito e a pessoa foi meio que contra a vontade. Mas se ela chegar lá no terapeuta e dentro dela tiver um desejo de mudar, de se ajudar, de sair daquela situação que ela está vivendo, ela consegue. Mas a pessoa tem que querer. Por isso que de nada adianta a gente ficar muitas vezes sufocando as pessoas, sufocando e acumulando coisas em cima delas, jogando conteúdo, informação para tentar ajudar, porque a pessoa está fechada. É a mesma coisa que você querer descarregar
uma mudança numa casa que tá fechada. Você vai chegar lá, a casa tá fechada, não tá aberta. Aí você vai tirar a geladeira, fogão, armários e vai largar onde? Vai largar em volta da casa. Vai ficar tudo na rua, porque a casa tá fechada e não tem espaço para colocar nada dentro. Então é mais ou menos isso. Sabe que um exemplo muito bom que eu sempre penso é no nosso mestre, no nosso maior exemplo, Jesus. Jesus, ele não andava atrás das pessoas tentando ajudar elas. Ele não ia atrás das pessoas, ô fulano, você tem que mudar isso. Ô fulano, você tá errado o que você tá fazendo aí, ó, não faz isso não. Ele não andava atrás das pessoas. As pessoas vinham até ele. As pessoas que queriam ser ajudadas, as pessoas sedentas por mudança, por cura, por receber dele o ensinamento dele, que as pessoas ficavam impressionadas ouvindo tudo que ele falava, tamanha sabedoria dele, as pessoas vinham até ele, as multidões andavam atrás dele, né? Subiam até nas árvores para enxergar ele. Então, ele não precisava ir atrás de ninguém. Ele dava àqueles que vinham, ele era como uma fonte de água. Ele dava àqueles que tinham sede, que vinham pedir a água, né? Quero matar minha sede, me dê de beber, né? Então, para mim, Jesus é o maior exemplo. E naquele tempo, as pessoas não eram tão civilizadas quanto hoje em dia. Então, vocês imaginem o tipo de pessoa que tinha. Então, Jesus, ele não era por falta de motivos, né? Ele não andava apontando o dedo para as pessoas. As pessoas, naquele tempo, deviam de fazer grandes barbáries. Não que hoje seja diferente, né, gente? A gente sabe que não. Mas tinha muita coisa para ser apontada? Até poderia ter, mas não era o que ele fazia. E ele é o nosso maior exemplo, nosso maior mestre. Então, ele ajudava porque as pessoas buscavam ajuda. Então, o que eu entendo por isso hoje, o meu pensamento é, depois de muito tentar ajudar algumas pessoas, depois de muito falar para as pessoas, até da minha família, hoje o meu pensamento é, se a pessoa vier a mim e disser, olha, eu tô passando por uma situação assim, 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 a situação na minha vida que tá muito difícil, eu tô sofrendo, tal. O que tu acha? O que você acha que eu devia fazer? O que tu faria no meu lugar? Aí sim. Agora, ficar falando pra pessoa, faça isso, faça aquilo, não adianta. Por mais que a gente faça por amor, porque a gente faz por amor. A gente vê a pessoa sofrendo e a gente sofre junto, né? A gente se compadece, a gente sofre com o sofrimento do outro, e a gente quer ajudar, a gente quer tirar a pessoa daquela situação, né? É a mesma coisa que a gente vê alguém se afundando, né? Numa areia movediça e a gente dá a mão e tenta puxar, mas a pessoa tá entregue. A pessoa tá entregue. Então tu não consegue retirá-la sozinha se ela não se esforçar também para sair. Então, a mensagem que eu trago para dividir com vocês hoje é a seguinte: entenda o processo evolutivo do outro. Reconheça o processo evolutivo no outro. Às vezes a gente vê a pessoa sofrendo, a pessoa passando por N situações e a gente quer mudar aquilo, a gente quer ajudar, mas aquele é o processo evolutivo dela. Pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser uma questão de depressão, ansiedade, o que for, é o processo evolutivo dela. Ela está passando por aquilo porque ela precisa passar para evoluir. Porque, na verdade, ela mesma criou essa situação na vida dela, né? Nós sabemos que nós criamos a nossa realidade. Tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, né? É criação nossa. Então, as consequências, tudo o que ocorre, né? Toda reação tem um porquê. Então, deixa acontecer. Aquela pessoa está precisando passar por aquilo para ela evoluir. Ela precisa vencer aquilo, mas ela precisa querer vencer
precisa ser por iniciativa dela e ela precisa vencer com a ajuda do eu superior dela, da centelha divina, do eu sou que habita nela. Ela precisa olhar para dentro e pedir socorro em primeiro lugar, para o Deus, né? Deus que habita nela. E aí então, Deus talvez vai usar alguma coisa, alguém para ajudar essa pessoa, né? Porque é assim, né? Nós nos ajudamos, né? Nós servimos uns aos outros, mas precisa partir da pessoa. E depois de muitas vezes sofrer por ver pessoas que eu amava passando por situações e não conseguia ajudar porque a pessoa se negava a aceitar, eu senti no meu coração de gravar esse vídeo porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso também. E nós estamos aqui para nos ajudar, né? Então, se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, me conta aqui nos comentários se você já passou por uma situação assim, né? De tentar ajudar alguém, já passou por uma situação de tentar, né, dar esse socorro para uma pessoa que você ama e não conseguir. Você já entendeu que é o processo evolutivo de cada um? O que você acha? Deixe seu comentário. Se quiser receber os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!